Olá, Elaine, grato pelo convite. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos conversar hoje um pouco brevemente sobre uma questão fundamental na física quântica, que é a questão do observador. Esse co-criador que somos nós mesmos, que co-criamos a realidade quando observamos. Dentro de laboratórios de física quântica, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós temos essa capacidade de transformação, de criação, de cocriação, através da nossa observação, da nossa intenção. Isso, na maioria das vezes, passa despercebido e a gente passa a vida toda da gente acreditando em fases de sorte, em fases de azar, sendo que na realidade nós estamos delegando a outras pessoas a própria observação de nossa existência e do nosso dia a dia. É de extrema responsabilidade saber essa capacidade que a gente tem. Mas antes disso, eu gostaria de comentar com vocês duas coisas de extrema relevância dentro da física quântica no Brasil. A primeira a respeito de Gabriela Barreto Lemos, que é uma cientista brasileira fantástica da UFRJ, que conseguiu provar, manipulando fótons, a existência de fato do entrelaçamento quântico, da teoria das cordas e de infinitas dimensões, não é? Então depois vocês pesquisem no Google Gabriela Barreto Lemos UFRJ para que vocês se sintam gratos, viu? A segunda coisa que eu gostaria de comentar e salientar é a respeito da Fisioquântica do Brasil, o nosso laboratório maravilhoso lá do Paraná, que de uma forma revolucionária e pioneira está conseguindo mensurar e estabelecer frequências de órgãos internos, de plantas, de minerais baseados em florais, para que a gente faça prevenção, que a gente faça cura através de uma forma limpa, sem resíduos, sem efeitos colaterais. É uma tecnologia fantástica, a tecnologia Quantum Health, baseada em física quântica, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar então sobre os observadores. Nós temos dentro da física quântica uma série de experiências já feitas nesse sentido. A experiência da dupla fenda com o Dr. Alan Wolf, que esteve aí no Maxud Plaza com a gente há poucas semanas atrás, não é? A experiência da dupla fenda que está inserida naquele documentário Quem Somos Nós, e que a gente observa que as partículas, quando emitido partículas em forma de partículas, elas se transformam em ondas através da observação desse cientista dentro do laboratório. Mas existem várias outras experiências nesse sentido, não é? Se houvesse uma máquina aqui, um equipamento para mostrar para vocês, a gente veria que essas ondas, esses fótons que as luzes estão emitindo, se transformam em partículas a partir do momento que a gente observa e toca no assunto. Então isso é de extrema relevância no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não é? A gente consegue transformar e modificar a estrutura atômica através da observação. E uma coisa básica que todo mundo sabe é que tudo, praticamente tudo, é feito de átomo, é feito de frequência, é feito de vibração. Muito bem, mas os seres humanos são entidades biológicas e entidades quânticas que estão sujeitas a todas essas leis, não é? Essas leis quânticas estabelecidas no universo desde o início, desde lá do Big Bang. Uma dessas interações que eu acho maravilhosa é que até 17 anos depois, os cientistas e pesquisadores conseguem encontrar no cérebro das mães que geraram filhos, que tiveram filhos e levaram ali o feto pelos 9 meses ou menos. No cérebro dessas mães, até 17 anos, os cientistas conseguem encontrar colônias de células dessa criança, que hoje é um adulto, não é? Eu acredito que até mais de 17 anos, quem é mãe sabe disso. E hoje nós sabemos que células são pequenas e eficientes estações receptoras e transmissoras de informação. Isso é uma coisa revolucionária, porque a gente não fica só nesse âmbito. E tem mais uma coisa, se forem vários filhos, encontram-se dentro do cérebro da mãe vários núcleozinhos de células para que ela receba as mesmas informações, porque a constituição da membrana celular ela é única, assim como impressão digital e constituição da íris, não é? Então, se a mãe tem ali esse receptor vibracional, que é a célula do filho, ela praticamente fica sentindo e sabendo tudo, e quem é mãe, como já diz, sabe disso. Mas existem outras interações fantásticas, biológicas e quânticas, que nos definem como uma criatura só no universo.
O epitélio de revestimento da nossa árvore respiratória, quando nós respiramos, a gente joga no ambiente células que estavam no nosso corpo. Isso acontece o tempo todo. Então, quando a gente entra em um coletivo, quando a gente entra em um ambiente que existem várias pessoas, quando nós saímos, nós já não somos os mesmos. Nós somos um pouco de todas aquelas pessoas. Vocês imaginam a nossa interação biológica no planeta hoje? De que forma o mundo globalizado, não é? As pessoas viajam, vão para todos os cantos. Então, de fato, nós levamos biologicamente um pouco de todas aquelas pessoas com as quais a gente teve algum tipo de interação. Interessante, as pessoas que passaram pelas nossas vidas, não é? Aquelas pessoas com quem a gente fez sexo, a gente repartiu a escova de dente, né? Compartilhou a escova de dente, a gente comeu junto, passeou junto, dormiu junto. Nós temos dentro de nós uma reserva biológica dessas pessoas. E isso é maravilhoso, isso é incrível, porque nós podemos modificar a realidade dessas pessoas, mesmo que estejam distantes, não estejam mais próximos da gente, desejando boa sorte, abençoando essas pessoas, para que a gente não repita padrões negativos em nossas vidas, viu? Muito cuidado. Todas as pessoas com as quais a gente já teve algum tipo de relacionamento, de interação, nós mantemos para todo sempre um vínculo biológico e quântico com todas essas pessoas aí. Mas a física quântica em si, ela entende, a própria ciência, né, a ciência ortodoxa, a própria física clássica, aceita o Big Bang como uma realidade, não é? Houve lá no princípio de tudo uma pequena partícula de energia, partícula essa que acabou explodindo, expandindo, o universo inclusive continua se expandindo desde então, e a gente para analisar uma coisa muito interessante. Nós somos a mesma energia primeva, só que separados. Nós somos, Fred, doutor... Então, nós estamos todos conectados de uma forma biológica irremediável. E eu me lembro do querido Osni Ramos, Amit Goswami, Deepak Chopra, quando falam que o universo ele é autoconsciente através de nós. Então, a física quântica nos explica que duas partículas que já tiveram algum tipo de relação, elas não se separam mais. O que significa isso? Significa que, se a gente considerar o Big Bang lá atrás, nós todos já fomos uma partícula de energia só. E hoje o que acontece? Nós estamos separados para que o universo, de uma forma individual, ele evolua, porque na realidade nós não estamos no universo, nós somos o universo. O que significa isso? Significa que quando você se olha no espelho, independente do que você acha, se você se acha bonita, feia, gorda ou magra, você é de extrema relevância nesse contexto. Se de alguma forma alguém pudesse fazer você desaparecer, tirar você desse contexto, o universo inteiro desapareceria. Isso é muito bonito, porque a gente é muito imediatista na forma de julgar. Eu costumo falar que o ser humano como enquanto irmãos, só vão viver bem um dia quando eles matarem esses dois juízes, e eles vão perceber que de fato todas as pessoas são extremamente parecidas no que é básico, não é? E que não há necessidade de divisão e de avaliação, porque a nossa importância no contexto do universo ela é total. Então, nós temos algumas outras interações que validam essa questão da interação da gente com o ambiente, a gente como observador, não é? A nossa interação com o ambiente ela é total. Está aí a epigenética, que é um ramo novo da genética, que hoje nos explica de uma forma diferente a teoria do campo unificado de Einstein, né, que dizia que absolutamente tudo está ligado, tudo é uma coisa só. Mas nós temos dentro de nós o sistema límbico, que ele é composto de várias regiões do cérebro, hipotálamo e outras regiões, que através da nossa observação do ambiente, a gente consegue fazer a produção de neuropeptídeos que vão interagir com as células, e as nossas glândulas irão liberar hormônios positivos, hormônios negativos, cortisol, adrenalina e outros, em função da forma com que a gente
enxerga o nosso entorno. Parem para imaginar uma coisa: a nossa saúde, o nosso bem-estar físico e psicológico, emocional e espiritual é modulado pela nossa observação. E todos nós intuitivamente sabemos disso, né? Então essa questão aí de as nossas emoções modularem o nosso organismo e os nossos hormônios através do sistema límbico já é uma indicação de que o ser humano é uma entidade frequencial vibracional poderosíssima. Jesus Cristo falava, inclusive no Antigo Testamento falavam também, vós sois deuses. Jesus falava, se eu conseguir, vocês também conseguem. Então, o que fica de relevante na nossa cabeça nesse sentido é que nós temos extrema responsabilidade para conosco e para com todos, porque a partir do momento que você estende a mão para ajudar alguém, o benefício é mútuo, porque você está se ajudando, não é? Então, o ser humano, a questão da física quântica, Osni Ramos fala isso de uma forma maravilhosa. Ele fala, vai, grite, vai, conte para o médico, conte para o engraxate, para a lavadeira de roupa, conte para todo mundo, porque a física quântica, ela é a base de todas as ciências. A física quântica, ela é a base do nosso funcionamento biológico, entendeu? Então nós temos que fazer o quê? Estudar mais, aprender mais, divulgar, contar para todo mundo que nós, como observadores, através da nossa intenção, através da nossa percepção da realidade, usando o combustível básico do universo, que é o amor, a gente consegue modificar a realidade de uma forma positiva e efetiva, certo? Então, me lembrei novamente de Jesus Cristo quando ele dizia da necessidade de termos bons olhos, não é? De termos bons olhos, porque se você tiver bons olhos, todo o seu corpo será sadio, né? Será são, porque são os nossos olhos, assim como todos os outros sentidos, que criam essa realidade, não é? De saúde, de abundância e de bem-estar que está disponível no universo. O universo ele é um grande celeiro, de possibilidades e de abundância, mas nós precisamos ressoar com essa frequência universal, que é o amor, E eu me lembro, falando com vocês aqui agora, estava comentando lá no Maksud com a Elaine, e é maravilhoso, não é? Eu fiquei alguns minutos sentado com a Elaine antes dela entrar no palco, e não é fantástico isso, saber que tem um pouquinho da Elaine em mim, em cada um de vocês que ama a Elaine. E outra coisa interessante, essa questão dessa não desvinculação das partículas, se a partícula já teve algum tipo de interação uma com a outra, elas não se separam mais. Isso não é só a nível físico, mas a nível emocional, a nível espiritual também. Se a gente se sente conectado a alguma pessoa, a alguém, vocês podem ter certeza que nós acabamos de criar uma ponte para a eternidade. Então, já que nós somos poderosos nesse sentido, que essas pontes sejam criadas baseadas no amor, para que a gente possa transitar, não é, de uma realidade a outra, levando o amor, a compreensão, o entendimento entre todas as pessoas. Nós estamos vivendo uma época em que, por menor que seja o nosso trabalho dentro da física quântica, eu me sinto, e sei que os outros amigos também se sentem, os pesquisadores cientistas, como missionários, né? Eu comentei com a Elaine que eu me sinto como se eu fosse o carteiro, né? Eu sei alguma coisa interessante, aprendo alguma coisa interessante da física quântica, então a gente bate na consciência das pessoas para que essa informação entre e floresça, não é? E tem uma frase, não sei de quem que diz que o cérebro, depois que ele se expande em conhecimento e compreensão, ele não volta mais ao tamanho original dele. Isso é maravilhoso, né? Mas eu estava falando a respeito dessas interações, e tem algumas interações maravilhosas. Na realidade, a questão do observador, o observador ele consegue transmutar essas situações, mudar essas situações, porque o pensamento humano, a intenção humana, ela é a maior força existente no universo. Ela é tão grande que não existe equipamento que consiga mensurar ela ainda, não é? Tem pessoas que dizem, a sua alma está onde o seu pensamento está. E tem uma série de experiências, não é? Deepak Chopra, vários cientistas, Bruce Lipton, o pai da epigenética, não é?
ele já fez várias experiências nesse sentido, comprovando que, de fato, se você já teve algum tipo de relação com uma pessoa, esteja a pessoa onde estiver, esteja você onde estiver, vocês estão se tocando o tempo todo. O que você faz da sua vida, o que você pensa, afeta essas pessoas de uma forma indelével, viu? A gente não vive só pra gente. Nós somos criaturas coletivas, mesmo que o nosso egoísmo às vezes nos diga que não. Nós dependemos das pessoas, nós dependemos do meio ambiente, então que nós tenhamos bons olhos e boa intenção para com todos, porque nós jamais estaremos desvinculados. Existem algumas interações na natureza que eu acho maravilhoso. Os cientistas japoneses descobriram dentro de florestas que as árvores mais velhas produzem uma quantidade muito grande de fito-hormônios para se protegerem do apodrecimento e do excesso de insetos. Muito bem, olha que coisa maravilhosa. Quando seres humanos ou outros animais caminham pela floresta ou entram nesses locais verdes, selvagens, que têm árvores mais antigas, eles respiram esses fito-hormônios que são utilizados para a proteção da árvore e a nossa imunidade vai lá para cima. Não é maravilhoso isso? Tem uma outra interação, são várias interações, não é? E a gente pesquisa, a gente estuda, se atualiza e a gente percebe cada vez mais que nós não somos praticamente nada sozinhos, não tem como nos desvincular do todo, não é verdade? Se a gente levar em consideração o Big Bang, foi uma partícula só, essa partícula se desintegrou, se transformou em tudo que a gente conhece, o universo, as galáxias, os planetas, então nós hoje somos completamente conectados com tudo e com todos, né? Já comentei, vou comentar de novo, porque é interessante reiterar isso. Nós não estamos no universo, nós somos o universo, viu? Vamos nos aprimorar espiritualmente nesse sentido, para que o próprio universo se aprimore, não é? Toda vez que a gente duvida disso, o próprio universo duvida e ele capenga. Então não é justo a gente fazer isso com essa capacidade maravilhosa de transformação e de criação que nós temos, não é? E tem uma outra que eu acho muito bonita, estava comentando com a Ilane lá em São Paulo, é uma pesquisa recente também, que fala que quando a luz do sol de manhã, ela bate nas moléculas de clorofila, nas folhas, para que se processe a fotossíntese, todo o processo da fotossíntese, produção de açúcares, produção de amido, produção do oxigênio, não acontece isso se não houver algum tipo de vibração no ambiente. Aí eu comentei com a Ilane, é por isso que os pássaros cantam tanto de manhã, não é? Olha que coisa incrível, o que seria da gente sem essas criaturas do nosso lado, que na realidade nós nem sabemos a função, não é? As próprias plantas, foi descoberta há muito pouco tempo atrás, bem recente, que as plantas, elas enxergam. Todas as folhas têm uma célulazinha chamada ocelo, que é uma célula primitiva ocular, e a árvore ela faz o quê? Ela pega todos esses ocelos que estão disponíveis nas folhas e ela cria uma imagem do ambiente, né? Teve uma amiga minha que brincou comigo, ela disse, nossa, nunca mais eu namoro embaixo da mangueira. Eu falei, agora é tarde, não é? Mas é maravilhoso saber disso tudo, é maravilhoso saber disso tudo. Nós somos co-criadores da realidade, porque todas essas outras entidades, os pássaros, as plantas, não é? Os animais que nos acompanham no dia a dia, o gato e o cachorro, eles têm uma função específica nas nossas vidas e no ambiente, no próprio universo, não é? Eu acredito que basicamente é isso, mas eu estou me lembrando agora de uma frase de Hanta: existe uma inteligência tão grande na criação, no universo, na natureza, nas coisas que nos cercam, que seria interessante, em alguma fase da vida de cada um de vocês estudarem um pouco a geometria sagrada. Tem um livro chamado Universo Elegante, eu não sei de quem que é esse livro, mas a geometria sagrada, ela é o 3x4 de Deus. Independente da concepção que você tenha de Deus, seria interessante você estudar um pouco mais profundamente ciência para você ver a energia e a inteligência que há por trás disso tudo. Tá bom? Essa frase de Hanta, que é uma das apresentadoras e participantes do projeto Quem Somos Nós, documentário Quem Somos Nós, o livro e o filme, documentário americano, são vários outros, que hoje a gente conhece todos eles pelos livros, né?
diz o seguinte, é uma definição de Deus que eu achei perfeita, perfeita. Hunter fala o seguinte: temos de nos curvar diante dessa mente maior que tem moldado a energia em modos de realidade com os quais temos que sonhar nessa existência, mas que nós ainda acreditamos que seja o caos, mesmo que assim não seja. Essa mente é superior, está acima de nós e tem objetivos definidos e imutáveis. A ciência, a física quântica, definindo o Pai, definindo o Criador, de uma forma brilhante e definitiva, inquestionável. Então, eu me despeço de vocês, reiterando que vocês tenham cada vez mais bons olhos, boas intenções para com todos, muito amor no coração, muita compreensão. A minha cabeça parece um pescador, né? Me lembrei agora dos 9 frutos do Espírito Santo de Deus, está lá no livro de Gálatas, e eu acredito que todos nós temos um pouco disso tudo dentro da gente, que é amor, alegria, paz, fé, brandura, autodomínio, bondade, longanimidade, benignidade. Está tudo aqui dentro da gente. Nós temos que fazer o quê? Trazer isso para fora, porque a nossa genética é maravilhosa. Nós somos filhos de Deus, irmão de Jesus Cristo, irmão de todos os grandes avatares que chegaram na Terra para nos acordar nesse sentido, da nossa santidade e do nosso potencial de criação e de iluminação do planeta, do universo, mas basicamente do próximo, que somos nós mesmos. Gratidão pela atenção de vocês. Até a próxima. Um beijo.